Então, basicamente, a gente na última aula falou da formação do contrato. Lembrar aqui essas três etapas: negociação preliminar, tratativa, pontuação, depois a proposta por licitação, oblação e por fim a aceitação, que é a que vai encerrar aqui as etapas para você falar em contrato. Lembrar sempre que essas etapas elas podem ser feitas entre presentes e entre ausentes, então aí terão repercussões diferentes, né? Toma bastante cuidado com isso. E aí no fim você tem o contrato, né? A partir do momento que tem a aceitação da proposta, você tem efetivamente a realização do contrato. Então, basicamente, o último artigo que a gente estudou aqui foi o artigo 435, que é exatamente o artigo que vai falar da questão do contrato, do local em que o contrato é considerado celebrado, e lembrar aqui que é o local em que ele foi proposto. Beleza. O que a gente precisa falar agora? Aqui agora a gente entra efetivamente a trabalhar com o tema contrato. Então, nós já vimos lá a parte de princípios, nós já vimos lá as etapas para você formar o contrato. Agora a gente vai trabalhar efetivamente com contratos, que é o nosso tema. Contratos. Ainda bem. O que eu preciso fazer antes de tudo? A gente já viu várias vezes, eu estou insistindo nisso diversas vezes, que o contrato ele segue a regra de que não precisa de forma, a forma é livre, e as partes elas são livres também para criar os contratos chamados atípicos. São aqueles contratos que não estão previstos no código como tais. Inventar, realmente inventar ali a negociação e o contrato envolvendo ela. Mas o código, ele traz alguns contratos que a doutrina chama de contratos peculiares, porque esses contratos eles têm, de certa forma, eles são diferentes ou eles vão se diferenciar em algum sentido por características peculiares, né? Eles vão ser contratos que vão ter vamos dizer assim, uma característica a mais que o vai tornar peculiar e vai distinguir dos outros contratos. Eu vou mencionar aqui para vocês. Então, em resumo, o que a gente está falando? Que existem alguns contratos que o próprio código ele tomou o cuidado de dar a eles uma discriminação ali, você abre no código e vê como eles funcionam, e faz isso porque eles se diferenciam do que seria o tradicional relacionamento contratual. Então vamos colocar aqui como tema maior os chamados contratos peculiares. Isso aqui cai demais na OAB. E o que isso significa, contratos peculiares? Vamos colocar aqui assim, como no âmbito dos contratos. Como no âmbito dos contratos. A liberdade, na forma da autonomia privada, encontra amplo espaço, é normal a existência de contratos que fogem do padrão. Ainda assim, o próprio Código Civil estabeleceu alguns tipos de contrato que, dada a peculiaridade, demandam uma análise mais detalhada. Então vocês vão entender aqui, então logo eu começar a explicar. Basicamente, como eu falei para vocês, a regra é, os contratos, eles são celebrados de forma livre, pelas partes ali que estão promovendo o acordo, e não é necessário seguir os contratos que estão previstos como contratos típicos no código. Ainda assim, veja, essa é a regra. Ainda assim, existem alguns tipos de contrato que o código expressamente mencionou como tais, ou seja, o código expressamente ele trabalhou com esse contrato e regulou, né, esses contratos dada a sua peculiaridade ali, a sua diferença, a sua fuga do padrão. Vamos mencionar quais são esses contratos para a maioria da doutrina, que são eles: o chamado contrato consigo mesmo. Onde que está esse
tipo de contrato aqui, no artigo 117. O segundo, chamado estipulação em favor de terceiro, está no artigo 436. O próximo, chamado contrato promessa de fato de terceiro, está no artigo 439. E o último, contrato com pessoa a declarar, está no artigo 467. Então, basicamente, nós temos esses contratos aqui, que são chamados contratos peculiares, porque, de certa forma, eles fogem à regra, né? Nós também poderíamos ainda mencionar aqui o contrato preliminar. Vou colocar ele aqui também, que está no artigo 462. Então, são esses, vamos mencionar assim, 5 tipos de contratos que fogem do padrão, são contratos diferentes e que estão previstos no código tal qual é a sua regulamentação ou tal qual eles funcionam. E aí vamos começar do começo, que é o chamado contrato consigo mesmo. Vou colocar aqui como letra A, contrato consigo mesmo. E vamos explicar o que significa isso. Basicamente, quando falamos em contrato consigo mesmo, você tem a situação, é o tipo de contrato em que um dos contratantes é um mandatário ou é mandatário do outro. Por isso, declara no contrato a sua vontade e a vontade da outra parte contratante. Puxa. Então veja, o contrato consigo mesmo, inclusive é muito comum as questões falarem assim, existem alguns contratos que são em que você tem apenas uma parte, como por exemplo o contrato consigo mesmo. E está errado. Por quê? Porque o próprio Eduardo ele pode falar para nós que não existe contrato que não tenha pelo menos 2 pessoas. Não existe, pode ser algum. Aí vem o contrato consigo mesmo e fala o seguinte, é o tipo de contrato em que a pessoa declara a sua vontade e declara a vontade da outra parte. Ok, vamos entender isso aqui. A gente abre o código, e lá no código, no artigo 117, está escrito o seguinte, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Vamos entender isso aqui. Copia lá para o nosso caderninho e depois a gente vai entender. O que acontece? O código está falando que, em tese, é anulável aquele negócio em que o sujeito, no seu interesse, ele celebra, ou por conta de outrem, né, ele celebra consigo mesmo um contrato. Vamos pensar aqui, exemplo. Trabalhar com um exemplo aqui que vai facilitar a vida de vocês. Vamos imaginar que o Eduardo, ele resolve largar o Brasil e mudar para a Espanha para trabalhar lá como garçom, ganhar dinheiro lá trabalhando como garçom. E aí ele tem alguns bens aqui no Brasil que ele vai vender, obviamente, porque vai mudar para a Espanha. E ele conseguiu todo um esquema para ir logo, para ir rápido. Não tem tempo de ficar esperando vender as coisas. O que ele faz? Ele me deixa como um representante dele. Ou seja, ele faz ali um mandato, contrato de mandato, então ele me dá uma procuração para poder responder pelos bens que ele está querendo vender. Vamos imaginar que ele tem um carro aí, um Fusquinha 78 que ele quer vender. E aí o que ele faz? Ele me deixa como representante dele para que eu possa vender esse carro para outra pessoa e, obviamente, veja, eu não estou vendendo o meu carro, eu estou vendendo o carro do Eduardo para o Eduardo. Então, na verdade, eu estou somente representando os interesses do Eduardo porque ele me deu esse poder. E aí o que o código vem falar? Salvo se permitir a lei ou o representado,
é anulável um negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. O que o código está querendo falar? Que é anulável aquele contrato que eu, por exemplo, sendo representante do Eduardo, que eu venda para mim o carro que o Eduardo me reservou o direito de vender para outra pessoa. Então vamos pensar num exemplo aqui. O Eduardo me deixou o Fusca e falou 10 mil. Eu ligo para o Eduardo e falo, Eduardo, tem um cara aqui te oferecendo 7 mil nesse Fusca. Não, 7 mil é muito pouco e tal. Não, ele falou que estourando uns 7.500 ele te paga nesse carro aqui. Aí o Eduardo fica assim, vai, não vai, não, então eu vou vender. Quem é esse cara? Sou eu. Por quê? Obviamente eu sei que o carro dele é novinho, vale os 10 mil reais, eu vou comprar ele por 7.500 e vender por 10. Então o que o código fala é o seguinte, a não ser que seja expressamente permitido no próprio contrato de mandato, ou seja, a não ser que o Eduardo coloque lá assim, que eu posso, além de representá-lo, eu posso negociar comigo mesmo, eu poderia comprar o carro dele, esse tipo de contrato seria anulável. Então, o contrato consigo mesmo, na verdade, ele é um contrato que depende de um outro contrato, né? E é exatamente por isso que você não pode falar que ele é um contrato de uma pessoa só. Só existe o contrato consigo mesmo se você tiver por trás dele um outro contrato, que é o de mandato, em que uma parte representa a outra parte. No meu caso aqui, eu estou representando o Eduardo. Então, para dizer que o contrato consigo mesmo não é um contrato de uma só pessoa, porque na verdade eu estou comprando um carro de mim mesmo, mas esse mim mesmo está representando o Eduardo, que seria a segunda pessoa no contrato. Por isso, isso aqui não é uma forma de você desconstruir aquela máxima de que todo contrato tem duas ou mais pessoas. Beleza? Então, é um contrato peculiar, não é muito comum, não é normal você ver ele acontecendo, mas o próprio código ele traz aqui essa possibilidade e traz aí a regulação de anulação do contrato se não houver essa permissão, né? Por óbvio, geralmente quando você celebra um contrato, você quer o seu interesse. E aí, se está numa posição de representar outro e você está celebrando o contrato consigo, é óbvio que a tendência é que você prejudique aquele que está sendo seu representado, né? Então, é essa a lógica do código aqui. Vamos escrever. Pessoa que viaja para outro país e deixa representante para vender os seus bens. Vou colocar aqui pessoa. A gente fala A, que viaja para o país e deixa representante B para vender os seus bens. Desde que exista permissão, é possível que B, representando A, celebre um contrato consigo mesmo. B. Beleza? Esse é o contrato consigo mesmo. Simples assim, básico assim. Segunda espécie de contrato que a gente vai chamar de contrato peculiar é chamada estipulação. Estipulação em favor de terceiro. Onde que está isso? A partir do artigo 436. O que que nós temos na estipulação em favor de terceiro? Vamos entender isso aqui pela própria denominação, que vai facilitar. Quando eu falo em estipulação em favor de terceiro, eu estou dizendo nada mais do que a situação em que, vou colocar assim, é o tipo de contrato celebrado para beneficiar uma terceira pessoa em favor de quem se fez a estipulação. Então, estipulação em favor de terceiro significa que eu estou celebrando um contrato, mas esse contrato ele está sendo feito para beneficiar uma terceira pessoa.
Então, eu estipulo um favor, um benefício a terceiro. O que a gente precisa ter em mente aqui? Vamos pensar assim, primeiro, que você tem três partes. Você tem aquele sujeito que é o estipulante, você tem aquele sujeito que é o beneficiário, e aqui a gente vai chamar ele de terceiro, e você tem o outro sujeito, o outro contratante, que é o que a gente vai chamar de devedor. Contratante. A gente vai chamar de devedor. Então, basicamente, na estipulação em favor de terceiro, você tem o estipulante, que é um contratante. Vamos colocar aqui também contratante. Mas na figura do estipulante, que vai contratar com esse sujeito que é o chamado devedor, mas o contrato em si vai beneficiar um terceiro. E é exatamente por isso que é uma estipulação em favor de terceiro. Qual é o exemplo mais clássico da estipulação em favor de terceiro? É o chamado seguro de vida. Então vamos pensar aqui. O Eduardo, contratante, ele vai celebrar um contrato, sei lá, com o Bradesco Seguros, falando que se ele morrer, ele vai deixar todo o patrimônio que ele tem para um terceiro que sou eu, beneficiário. Então veja, o interessante da estipulação em favor de terceiro é que na maioria das vezes o terceiro, ele nem sabe daquilo lá. Ele só vai descobrir que ele tem aquele benefício, aquele favor à sua disposição ali, quando efetivamente for ter a execução daquele contrato, né? No meu caso, eu só vou descobrir que o Eduardo deixou um amplo patrimônio para mim quando ele falecer. Por quê? Porque esse contrato de seguro de vida depende que a pessoa morra para que o contrato possa ser celebrado na sua integridade. Então, vamos abrir lá o nosso código. Lá no 436, ele fala o seguinte: o que estipula em favor de terceiro pode exigir a obrigação. Então vamos começar a copiar isso aqui tudo e a gente vai estudar artigo por artigo. Vamos lá. Artigo 436. Primeiro ponto. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então veja, eu que estou, na verdade não, no meu exemplo aqui, o que estipula é o próprio Eduardo. O Eduardo, ele pode exigir o cumprimento da obrigação. Então vamos imaginar aqui que seja um seguro, mas não um seguro de vida, um seguro qualquer que se o Eduardo sofrer uma lesão, ele vai conceder a indenização ali para uma terceira pessoa, que no meu exemplo aqui sou eu. Ele poderia exigir o cumprimento daquela obrigação ali, ou qualquer que fosse o contrato ali. Vamos imaginar que eu comprei um determinado livro, mas eu comprei esse livro para ser entregue para o Eduardo, né? Paguei, falei que no dia do aniversário dele, esse livro vai ser entregue para o Eduardo. Veja se não é um exemplo de estipulação em favor de terceiro. Eu posso exigir o cumprimento daquela obrigação ali, eu posso exigir que o livro seja efetivamente entregue para o Eduardo, mas veja o que o parágrafo único fala, que interessante. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou, também é permitido o quê? Também é permitido exigi-lo. Então, no nosso caso aqui, ficando todavia sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não inovar, nós vamos ver aqui mais à frente. Então, a princípio, a estipulação em favor de terceiro, ele permite tanto o que estipula exigir, no meu caso aqui, eu poderia exigir que seja entregue o livro para o Eduardo, quanto o terceiro ele pode exigir isso também, desde que sejam cumpridas ali as condições do contrato, né? Vamos imaginar que eu ligo para o Eduardo e falo: olha, foi seu aniversário ontem, eu até comprei um livro e estipulei que eles iriam entregar em sua casa, mas não entregaram, enfim, vou te mandar a nota fiscal aí, você pode pedir lá. Então veja, o Eduardo poderia pedir, exigir que aquele livro fosse entregue porque o contrato celebrado em favor dele. O caso mais típico aqui para você ver que o terceiro pode exigir é o seguro de vida, né? O seguro de vida é um exemplo em que você tem uma estipulação em favor do terceiro e a partir do momento que o estipulante morre, é óbvio que o terceiro pode entrar ali com a ação, né? Inclusive foi o primeiro processo que eu peguei na minha vida, né? Foi um seguro de vida. Obviamente a seguradora negando o pagamento da indenização. O que nós temos no artigo 437?
Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então veja o seguinte, se o terceiro, que é o beneficiário do contrato ali, ele puder reclamar, né, e deixar isso expresso, o estipulante ele não vai poder. Então vamos pensar aqui, a partir do momento em que o terceiro ele puder exigir, não pode o estipulante perdoar o devedor em hipótese alguma. É o que o 437 está falando. A partir do momento em que o terceiro ele pode exigir ou reclamar a execução daquele contrato ali, o estipulante, que é quem celebrou o contrato, não pode exonerar. Aqui, exonerar é perdoar, dizer que o devedor não precisa cumprir aquela estipulação ali. O próximo artigo, que é o 438, ele é bem simples, ele fala o seguinte: o estipulante pode reservar o direito de substituir o terceiro designado do contrato, independentemente da sua anuência. Então veja, no meu exemplo é clássico. Por que o Eduardo vai deixar o seguro de vida dele para mim? Porque ele me adora. Mas vamos imaginar que eu tiro ele da sala de novo. Ele passa a me odiar com ódio. Ele pode simplesmente ir lá e me tirar e colocar, sei lá, Gilmara, que é o amor da vida dele a partir de hoje. Então veja, o estipulante ele pode trocar o terceiro que será beneficiado ali, independentemente da anuência, que é o que a gente vai chamar de retratação. E aí, o parágrafo único vem falando o seguinte: a substituição pode ser feita por ato entre vivos e também por disposição de última vontade. Né? Quando vocês forem estudar a parte de testamento, a parte de herança, vocês verão que isso aqui é muito comum, né? No momento em que o sujeito morre, ele descobrir, por exemplo, que tem um herdeiro que não pode receber herança por alguma ingratidão. Então tem várias questões que envolvem aqui o ser beneficiado por uma determinada questão envolvendo um terceiro até quando morto. Beleza? Tomar cuidado com esse artigo aqui, que é o que costuma cair muito em prova, e com a possibilidade do terceiro exigi-la também. Foi os dois itens aqui que eu destaquei para vocês que são recorrentemente cobrados em prova. A possibilidade do terceiro a quem foi estipulado a seu favor exigir, e a possibilidade do estipulante substituir sem que tenha anuência. Ele pode substituir a qualquer momento que ele quiser, desde que o contrato ainda não tenha sido executado. Beleza? Lembre-se sempre do seguro de vida. Você pode mudar aquele sujeito que vai ser beneficiado pelo seguro de vida sempre que você quiser, mesmo sem precisar da concordância daquele ali que é o beneficiário. Beleza? Esse então é o segundo tipo de contrato peculiar que a gente estudou. Já podemos partir para o terceiro, que é o chamado promessa de fato de terceiro. Isso está no 439. E nós podemos dizer que é o seguinte: quando a gente fala em promessa de fato do terceiro, estamos falando do tipo de contrato. É o tipo de contrato celebrado entre duas partes, mas que se convenciona que um terceiro, a princípio alheio à negociação, cumpra determinada obrigação. Então, basicamente, você tem um sujeito que é o contratante, você tem um segundo sujeito que é o contratante também, então quem faz a promessa, um segundo contratante que é o credor, e você tem o terceiro que é o devedor. Então, um contratante que vai fazer a promessa, um outro contratante que será o credor, vai receber aquela prestação, e o terceiro que é quem vai ter que cumprir aquela prestação. A gente vai chamar aqui por isso de fato de terceiro. É a prestação cumprida por um terceiro. Qual o exemplo que eu trago aqui que é bem simples assim de você poder trabalhar? Um caso em que existe condomínio. Como assim condomínio? Vamos pensar num imóvel. Então, um exemplo hipotético aqui, eu tenho um imóvel
sei lá, uma casa com um amigo meu. Eu tenho metade da casa, ele tem outra metade. E a gente combina ali, fala, olha, vamos vender essa casa? Vamos. Então veja, a casa é nossa, é um imóvel, um condomínio. Mais de um domínio, 2 domínios no caso. Aí o que eu faço? Não, beleza, então vou anunciar aqui e vou tentar vendê-la. Aparece um comprador interessado, eu faço a negociação e eu falo o seguinte, olha, existe João, que é o meu condomínio, né, o meu parceiro de domínio aqui, o coproprietário, e aí você pagando integralmente aqui o imóvel, ele vai lá te entregar a chave, enfim, vai assinar lá a escritura junto comigo. Vejam que eu faço uma promessa de que o terceiro ele irá cumprir uma determinada prestação, pode ser junto comigo, pode ser sozinho. E aí, o que o código vai falar? Vamos abrir aqui. O primeiro ponto é que você só tem essa obrigação do terceiro a partir do momento em que ele aceitar. Por óbvio, né? Imagina se você pudesse prometer coisa em nome de terceiro e se eximisse da sua responsabilidade e jogasse a bola tudo pro cara, né? Seria lindo. Mas olha o que o código fala. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Então veja, eu prometi que João entregaria o imóvel, passaria a escritura, tudo bonitinho. Se o João não fizer isso, quem que vai ser responsável? Quem que vai ter que pagar o prejuízo que o comprador sofreu ali por N razões? Eu. E aí vem o parágrafo único e fala o seguinte, tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge, dependendo da sua anuência e tal, e desde que pelos regimes de casamento a indenização de algum modo venha recair sobre os seus bens. Beleza. Então aqui a gente está pensando numa problemática envolvendo cônjuge e regime de casamento, enfim, não é o que vem ao caso. O que vem ao caso é isso aqui, ó. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se obrigado, faltar a prestação. Então vamos escrever aqui em cima para facilitar a nossa vida. Em regra, é preciso que o terceiro devedor tenha anuído com a prestação. Até que isso ocorra, a parte que fez a promessa será responsável pelas perdas e danos do descumprimento. A partir do momento em que o terceiro devedor aceitar o fato que deve cumprir, assumirá a responsabilidade pelo descumprimento. Pelo descumprimento. Então, basicamente, se o terceiro não cumprir o contrato, aquele a quem você prometeu o fato, se ele não cumprir, você precisa fazer o seguinte raciocínio. Beleza, ele não cumpriu, o terceiro não cumpriu. Mas ele já havia aceitado aquele fato que ele tinha que cumprir? Se ele não tivesse aceitado ainda, pausa aí e aquele que fez a promessa assume a responsabilidade. Se ele já tinha aceitado, aí ele já vai ser obrigado a cumprir aquela prestação e já é ele que vai assumir a responsabilidade, o que prometeu já está fora dessa jogada. Tomar cuidado com isso. Não é responsabilidade solidária aqui. A partir do momento que o terceiro assumiu, ele teve a anuência dele, ele assume a responsabilidade por cumprir aquela prestação ali. Beleza? Aqui a gente vai chamar de quem faz a promessa de promitente. Promitente é quem faz a promessa. Aqui, quem faz a promessa. Beleza? Basicamente é isso aqui. Não estou lembrando de mais nenhum ponto importante. O que costuma cair muito em prova é essa questão de ser obrigado ou não. Ele passa a ser obrigado o terceiro somente a partir do momento em que você tiver a anuência
do terceiro. Enquanto não tiver anuência, não existe também obrigação. Seguimos aqui para falar do contrato. É isso mesmo? Contrato com pessoa a declarar, conforme está no artigo 467. O que é o contrato com pessoa a declarar? Vamos colocar assim. É o tipo de contrato em que uma das partes negocia em nome próprio por terceiro que não se quer revelar naquele momento. Após a aceitação, indica o terceiro que assumirá todos os direitos e obrigações contratuais. Vamos abrir o 467 aqui e buscar o que ele está falando. Do contrato com pessoa a declarar. Vai expor esses artigos aqui. Copiá-los e jogar aqui. O que o código nos diz para esses casos? Diz o seguinte: no momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa a quem deve cumprir os direitos. Então veja, indicar aqui é o nosso terceiro, famoso terceiro, que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Só me dar um exemplo. Inclusive um exemplo que gerou bastante polêmica. Pode ser que o sujeito seja famoso, seja muito rico, e ele não quer se apresentar ali como parte no contrato por questão óbvia. Teve um caso sei lá, eu nunca sei o nome desses cantores sertanejos, de um desses cantores sertanejos aí, que foi comprar uma casa lá na cidade dele, uma cidade pequena, Eduardo Costa. Todo mundo conhece ele, obviamente, não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que todo mundo conhece ele, obviamente, e tinha uma casa lá, se eu não me engano era próximo de onde morava a família, não sei, uma mansão, óbvio, que ele estava a fim de comprar. Quando ele chegou lá falando que queria comprar e tal, se a casa valia, sei lá, 4 milhões, o cara pediu 10. Óbvio que o cara ia pedir 10, porque ele sabe que se existe um interesse e o sujeito tem muito dinheiro, é porque existe a grande possibilidade dele lucrar muito com aquela casa ali. Então esse seria um exemplo típico para você falar de um contrato com pessoa a declarar. Você contrata, então vamos pensar, Eduardo Costa pediria para mim ir até a casa, oferecer, olha, quer vender a casa? Quero. Quanto? Não. Isso, tal, pagar de qual forma? Então você estruturaria ali todo o contrato, mas esse contrato será celebrado efetivamente não comigo, mas com uma pessoa que eu vou declarar somente no momento em que tiver o contrato. Então já aviso ali, olha, eu vou celebrar esse contrato, assumir as obrigações, tudo, só que a pessoa que está contratando realmente não sou eu, uma pessoa que eu vou declarar quando a gente terminar o contrato aqui, quando tiver tudo definido, beleza? Então veja, essa é a forma de contrato que a gente está trabalhando aqui, contrato com pessoa a declarar. O que o artigo fala, o código fala? Essa indicação ela deve ser comunicada na outra parte a partir no prazo aqui de 5 dias, se não tiver outro estipulado. Então veja, é óbvio que você precisa comunicar a outra parte. Então vamos imaginar aqui que eu celebrei o contrato com, sei lá, Maria, que é a dona da casa, em nome de, não em nome, mas para declarar depois que Eduardo Costa que é realmente o comprador. Óbvio que vai chegar um momento em que eu terei que indicar o Eduardo Costa como pessoa que é realmente aquela que vai estar celebrando o contrato ali. Essa indicação, se não tiver um prazo, ela será de 5 dias, porque é irrelevante, é um prazo aqui legal para você suprir um determinado vazio que pode ter na negociação. Aí vem o parágrafo único e fala:
aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Então, um princípio importante aqui, que a aceitação da pessoa nomeada, ou seja, o que a gente precisa pensar aqui é o seguinte: se chega em um determinado momento em que você precisa revelar quem é essa pessoa. E quando você revela essa pessoa, o contratante, que não sabia quem era, ele pode aceitar ou não. Então veja, o contrato ele só se torna eficaz a partir do momento em que a pessoa que não sabia quem era ali o contratante, ele aceitar. É óbvio, né? Vamos imaginar que você está celebrando um contrato aí para comprar uma casa que na verdade será adquirida por, sei lá, Suzane Richthofen. E aí eu estou vendendo essa casa, mas eu moro exatamente ao lado. Eu tenho duas casas, uma ao lado da outra, eu estou vendendo uma. Pode ser que no momento em que você me revela que o verdadeiro comprador daquela casa é Suzane Richthofen, né? Vamos dar o exemplo aqui, né? Vamos botar um criminoso mais perigoso, Michel Temer. O Michel Temer é que está comprando a casa, que é a casa ao lado da minha. Pode ser que no momento em que revela que é ele ali, eu falo, não, essa pessoa aí, eu não quero que ela tenha ali o contrato comigo, né? Eu não aceito. Então, obviamente essa revelação, ela tem que vir posteriormente junto de uma aceitação daquela pessoa ali. O 469 fala que a pessoa nomeada, de conformidade com os artigos, adquire todos os direitos, assume todas as obrigações a partir do momento em que ele foi celebrado. Então aqui a gente pode até indicar aqui um efeito que a gente vai chamar de ex tunc, que ele vai retroagir. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Então veja, você não terá a efetivação das obrigações ali quando, se não houver indicação da pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Então é possível que eu, nomeado, me recuse, né? No nosso caso aqui, vamos imaginar que o próprio Eduardo Costa, no momento em que ele vê que celebrou um contrato ali e a pessoa declarar era ele pode recusar, obviamente. E se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Isso aqui é bem comum também. Imaginar que é um cara que na cidade de Rio Verde todo mundo conhece que ele está quebrado. E aí, para comprar uma casa, sei lá, um carro, alguma coisa assim, você celebra um contrato e fala, olha, eu vou nomear, vou declarar depois quem que é realmente a pessoa. E aí, quando nomeia, você conhece, né, aquele cara e percebe que ele era insolvente ali, ele estava em dívida. Nessas situações, você passa a responsabilizar aqueles que foram os contratantes que a gente vai chamar de contratantes originários. O que isso significa? Significa que as partes que fizeram um contrato efetivamente que vão assumir ali as obrigações, os deveres, enfim. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originários também. Mais uma possibilidade aqui para a gente falar em contrato, vou colocar assim. Vou fazer uma ressalva aqui. O contrato será obrigatório aos contratantes originários quando? E aí você tem essas duas possibilidades aqui, na verdade três, né? Se não houver indicação da pessoa, se houver, ela se recusar a aceitar. Se a pessoa nomeada era insolvente, ou seja, estava falida, quebrada, e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. E se a pessoa a ser nomeada ali era incapaz, ou mesmo estava devendo no momento da nomeação. Então veja que o próprio código aqui, ele traz as possibilidades do contratante originário, ele assumir as obrigações ali, uma situação em que você não vai, por mais que declare a pessoa, por mais que você declare um terceiro, deixa eu tirar isso aqui, ele não fará parte dos deveres e
e obrigações, dos deveres e direitos, na verdade, do contrato ali. Beleza? Então, o contrato com pessoa a declarar, ele tem como essência você impedir aquelas situações em que existe um preço ou mesmo existem condições do contrato a depender da cara do freguês ali. Essa é a ideia, né? Você esconde, oculta quem é efetivamente o contratante para que ele não sofra os preconceitos que podem ocorrer ali por N razões quando ele vai celebrar um contrato. Beleza? Então, em resumo, era isso. Vai ficar faltando o contrato peculiar, que é o contrato preliminar, um tipo de contrato aí mais específico. E aí esse contrato eu vou trabalhar na próxima aula, porque ele é um pouco mais complexo, vai demandar um pouco mais de tempo. Beleza? Então era isso por hoje, esses contratos que nós vamos chamar aqui de contratos peculiares, né? E aí na próxima aula a gente fala do contrato preliminar, que foi o último contrato aqui que a gente deixou em aberto. Ok? Se você curtiu, aperta o curtir aqui, dúvidas lá nos comentários. E se puder compartilhar com quem está estudando essa matéria, eu te agradeço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.